Olá, seja muito bem-vindo ao NeuroConnect, o podcast da NeuroWork. Bom, você sabe, né? Todo mundo tem, muito comum usar um smartwatch, eu uso esse anelzinho aqui, e o que eles fazem? Eles coletam dados fisiológicos. E dentre esses dados fisiológicos que a gente olha lá no aplicativo do nosso celular, um deles, que a maioria dos aplicativos tem, é a variabilidade da frequência cardíaca. Mas será que você sabe o que é a variabilidade da frequência cardíaca e o que é que a gente pode fazer com esse parâmetro fisiológico? Bom, é muito sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje e o impacto que ele tem sobre ansiedade, estresse e como o biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca ajuda a treinar o sistema nervoso autônomo. E para isso, eu tenho aqui um convidado muito especial, professor Marco Coggi. Professor, seja muito bem-vindo, é uma honra recebê-lo aqui nesse nosso momento de bate-papo, nosso podcast. E para a gente começar a esquentar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor se apresentasse um pouquinho para a gente, explicasse quem é o professor Dr. Marco Coggi. Olá, muito obrigado pelo convite. Fico bastante lisonjeado. Agora, eu vou resumir muito essa pergunta sua, porque são muitos anos. Olha o branco aqui. Basicamente, eu tenho várias formações. Vou pegar, talvez, a que mais interesse para o podcast, que é o de fisioterapeuta pós-graduado. Dei aula em diversos cursos de pós-graduação, dei aula também fora do Brasil. Enfim, o foco nosso hoje é o biofeedback de HIV. Então, eu vou ficar com a minha persona de fisioterapeuta. As outras pessoas eu deixo para depois. Sim. Já que ele foi bastante modesto, eu vou contar, tá? O professor, ele ministra cursos de biofeedback de variabilidade cardíaca em todo lugar. Eu nem me lembro quando foi a primeira vez que eu fiz o curso do professor Marco Coggi. Já faz muito tempo. Ele já veio para Curitiba, eu já fui para São Paulo para assistir as aulas dele. Então, tem uma história que entende muito desse assunto já há muito tempo. Então, foi só uma modéstia ali, mas é um histórico muito grande e um conhecimento muito profundo nesse assunto. E quando a gente pensou em conversar sobre isso, professor, a gente vê que o mundo que a gente vive atualmente, né, estresse, ansiedade, é um assunto muito delicado. E é comum mesmo, veja, eu tenho esse anel aqui, ele mede vários sinais fisiológicos e uma das coisas que eu posso ver no meu aplicativo é a variabilidade da frequência cardíaca. E eu fico pensando que, será que as pessoas que usam, né, esse tipo de dispositivo ou o próprio relógio, smartwatch, sabem o que significa esse conceito e o que ele pode mostrar para a gente a respeito do nosso estresse ou como a gente lida com as questões, né? Podia falar um pouquinho para a gente sobre essa questão? Então, esses dispositivos que medem a variabilidade da frequência cardíaca, eles dão uma posição no momento, como está a variabilidade da pessoa. Né? E a variabilidade nada mais é do que uma medida da flexibilidade do sistema nervoso autônomo. Então, lembrando que nós temos o sistema central, o periférico, e é através do periférico que tem o sistema nervoso autônomo. Muito bem. E esse sistema nervoso autônomo ele tem como finalidade organizar as nossas funções que são automáticas.
Então, a sensação de fome, de sede, a frequência cardíaca, a respiração, enfim, tudo aquilo que trabalha de uma forma automática no nosso corpo, ele é controlado pelo sistema nervoso autônomo. Agora, o biofeedback, por exemplo, HIV, o Cardiomotion, por exemplo, ele não só mostra como está o teu sistema nervoso autônomo, mas como você pode regular o teu sistema nervoso. Então, são duas situações. Uma é, eu sei como eu estou. E a segunda é, como é que eu vou regular isso? Como é que eu vou modular o sistema nervoso de uma forma responsável, de uma forma cognitiva, de uma forma que eu tenho controle disso, né? Então, uma coisa é você medir o sistema nervoso autônomo, a outra é você organizar o sistema nervoso autônomo. Perfeito. Eu acho que isso é bem importante mesmo, porque realmente os sensores que só medem, né, eles só fazem isso, o relógio, o meu anel, então ele vai me dar os parâmetros e eu consigo ver como é que foi meu dia, se foi mais estressante, se foi menos estressante, eu posso relacionar com meus comportamentos, mas é isso. Ele não me permite treinar para adquirir essa capacidade de regular o sistema nervoso autônomo. Então, para isso tem o biofeedback. Eu gostei dessa frase, flexibilidade do sistema nervoso autônomo, né? A gente... Essa flexibilidade permite o nosso equilíbrio, né? Isso é bem interessante e o quanto isso é importante e o quanto isso impacta no manejo do estresse. Bom... Então, o HRV, esse índice, ele vai contar pra gente sobre o sistema nervoso autônomo. Como é que meu sistema nervoso autônomo está? E ele está relacionado com o sistema simpático e parasimpático, para fazer esse equilíbrio. Estou retomando uns pontos aqui, porque a gente vai começar a falar sobre como é que é possível, então, usar um equipamento para regular, para modificar isso. Eu trouxe aqui, tá, o Cardiomotion. Porque eu acho que é legal mostrar, né? Nossa, a gente tá falando de uma coisa, será que é gigante o equipamento? O que é o equipamento? E olha, gente, como é portátil, como é simples, né? Esse aqui não é computador, então eu não tenho como colocar aqui, mas coloco aqui no computador. E isso aqui, o que ele vai fazer? Conta pra gente. Então vamos lá. Você tem um sistema que capta frequência cardíaca, que pode ser pelo dedo, pela orelha. Essas informações, eles passam pelo módulo digital analógico, em que ele consegue atualizar como está o sistema nervoso autônomo através da frequência cardíaca. Ou seja, a gente mede a frequência cardíaca, mas o que interessa não é a frequência cardíaca só, né? Claro que interessa, mas não é só isso. Mas ele mede esse parâmetro chamado variabilidade da frequência cardíaca. Então, eu vou falar de uma forma bem simples assim. Imagine dois automóveis a 100 km por hora. Um descendo a serra e o outro subindo a serra. Então, aquele que está descendo a serra a 100 por hora, tranquilo, o motor está tranquilo, está indo bem, uma boa. E aquele que está subindo na serra, embora ele mantenha 70 por hora, ou 100 por hora, na realidade, ele está tendo um desgaste muito maior, muito mais consumo de combustível, para manter essa frequência, né? Na realidade, essa velocidade. Então, nós temos uma coisa é a frequência cardíaca, que é a velocidade com que nosso coração bate, e a variabilidade da frequência cardíaca, que é quanto que nós estamos gastando de energia, quanto que nós estamos trabalhando para poder equilibrar esse sistema nervoso. Boa, muito, gostei Não sei muito se ficou claro.
Porque uma coisa é a frequência cardíaca, quantos batimentos por minuto. Uhum. E a variabilidade da frequência cardíaca, qual é o grau de dificuldade de adaptação da sua frequência cardíaca segundo as necessidades da sua fisiologia naquele momento? Complicou? Facilitou? Não, facilitou. Eu gosto de dar alguns exemplos e eu vou contribuir aqui com algumas coisas. Então, pode me corrigir aí se eu estiver viajando muito na história, tá bom? Eu gosto de falar a partir de dois aspectos, né? A gente acha que o nosso coração bate bem certinho, que a gente fala, ó, é 70 vezes por minuto, é 80 vezes por minuto, mas na verdade não é, porque às vezes o meu coração tá batendo mais rápido, às vezes ele tá batendo mais devagar. E o sistema nervoso autônomo, simpático, ele vai fazer meu coração bater mais rápido. O parasimpático, ele vai fazer meu coração bater mais devagar. E isso, quando a gente fala nesse equilíbrio, a gente está falando nessa capacidade desses dois sistemas se regularem para que o meu corpo funcione adequadamente. Porque se só o simpático estiver ativo, eu vou ficar acelerada e eu vou gastar provavelmente muita energia. Mas o contrário também, se só o meu parasimpático estiver ativado, também não é legal. Então a gente precisa desse equilíbrio. E aí eu vou dar um outro exemplo que eu falo que é do aquário. Eu falei, quem já não teve um aquário em casa, quer ter, e talvez se arrepender por ter o aquário. Mas como é que o aquário funciona? Você coloca um termômetro e ele tem um termostato. E ele precisa manter a temperatura do aquário lá por 24 graus. O que acontece? A água vai perdendo a temperatura e o termostato avisa, olha, precisa esquentar. Aí ele esquenta, liga o aquecedor, quando chega num determinado ponto, ele avisa. Pode parar de desligar o aquecedor e a água vai perdendo. Então, aquela água ela não fica a 24 graus. Ela vai subindo e descendo, ela vai variando ali um pouquinho. É como se a gente também tivesse um termostato, né, professor? Que vai dizer, olha, tá acelerando muito, sistema parasimpático, vem cá me ajudar. E aí o parasimpático vem, daí tá muito fria a minha água, o meu sistema simpático diz, deixa eu pegar aqui. E ele vai equilibrando a gente para que a gente funcione adequadamente, né? Resumindo assim. Mas será que uma pessoa com estresse elevado, com um transtorno de ansiedade, ou mesmo com outras questões, tem esse sistema equilibrado, esse termostato, esse funcionamento? Será que tá tudo ok ou não? Conta aí pra gente. Então, a gente tem que entender que tanto o estresse quanto a ansiedade aguda é totalmente perfeito, é totalmente normal. De momento você tem uma situação e daí se você tem uma boa modulação do sistema nervoso autor, aí você entra no equilíbrio. Então é comum fazer isso aqui e voltar. O problema é quando a gente passa por aquilo que se chama de ansiedade crônica, estresse crônico, em que o nosso sistema nervoso simpático, que é o sistema de fuga, ele desequilibra e fica o tempo inteiro achando que está sob ameaça. Então a pessoa tem, olha, a quantidade de situações que ele regula no período é muito grande. Desde a frequência cardíaca, desde a pressão arterial, respiração, digestão, a motilidade do intestino, as secreções gástricas, enfim, até o controle dos hormônios da fome, a grelina, a leptina, né? Então, o sistema nervoso autônomo eu também costumo falar assim, imagina que você entra no avião, o avião está totalmente programado para ele atingir a velocidade de cruzeiro, subir, corrigir o rumo, descer e deslizar. Isso seria a flexibilidade autonômica. Agora, se a pessoa tem uma rigidez autonômica, o avião sobe e não desce mais. Só desce quando acaba a gasolina. Faz isso por aí.
E esse exemplo é ótimo, né? Porque isso é muito comum acontecer com muita gente. Então vai, e de repente acaba a gasolina de muitas pessoas e acontecem situações até mais graves de burnout, de coisas. Realmente acaba, né? Acaba toda a energia. E é porque o avião foi eternamente mesmo. E dá para treinar isso? Como é? Como é que a gente vai trabalhar isso, então? Eu quero diminuir a Existe um fenômeno. variabilidade ou eu quero aumentar a variabilidade? Então, você precisa aumentar a variabilidade, porque baixa. Vamos iniciar do início. Vamos iniciar do início. Boa. Da onde veio esse conceito da variabilidade? Na década de 1960, dois obstetras chamados Horn e Lee, eles começaram a perceber que quando a frequência cardíaca do feto estava muito constante, significa que esse feto estava em sofrimento. Então eles tinham que fazer qualquer procedimento para que a criança nascesse. Porque se ele mantivesse essa frequência constante, era muito arriscado para a criança. Então, a criança tinha que ter uma variabilidade da frequência cardíaca durante o nascimento. Isso então fazia com que existe um parâmetro fisiológico que regula essa frequência cardíaca. E daí, com os estudos, foram entender que era o bendito do sistema nervoso autônomo. Né? Então, quando você tem excesso de flexibilidade, você não tem flexibilidade, você não consegue se adaptar. Então, você tem que ter flexibilidade para se adaptar. A falta de flexibilidade significa que o coração tem uma frequência muito contínua, muito constante. Mas ela tem que variar. Se eu estou sentado, eu tenho uma frequência cardíaca. Se eu levanto, ela tem que me adaptar. Então, se a minha frequência cardíaca não se adaptar, eu não tenho sangue suficiente no cérebro, e aí eu desmaio, eu caio e assim. Isso é comum para quem tem muito estresse do parasimpático. É uma síndrome, né? Que a pessoa, a pressão arterial, de repente, ela desmaia. E eu tô tentando entender como é que a gente vai, então, regular isso. Por que isso aqui ajuda a regular? Que agora eu tô curiosa. Então, tem um fenômeno que é chamado de ressonância cardiovascular. É uma frequência que se chama frequência de ressonância cardiovascular do baroreflexo. Então, vamos por partes. O baroreflexo é um reflexo nosso, natural, que regula a pressão arterial nossa. E existe uma frequência muito específica em que eu consigo fazer um acoplamento entre a minha respiração e a frequência cardíaca e o baroreflexo. Nesse momento, eu tenho um aumento muito grande dessa ressonância cardiovascular. Então, quando eu faço as medições através do espectro de potência, que eu não quero entrar em detalhes disso, eu vejo que tem um ganho cardíaco muito grande. E a variabilidade aumenta muito. Então, em resumo, quando eu faço uma respiração na frequência de ressonância cardiovascular, eu entro em sincronismo, minha respiração, minha frequência cardíaca e meu baroreflexo. E aí eu começo a aumentar minha flexibilidade do sistema nervoso autônomo. Porque eu vou aumentando minha variabilidade, meu HRV. Então, mas tem que ser uma frequência específica. A frequência, para mim, pode ser diferente para você, pode ser para outra pessoa. Então,
É muito específico isso. Professor, esses dias a gente estava numa aula e uma das alunas, ela quem trabalha com isso já vai entender um pouquinho o que eu tô falando, mas tudo bem, conseguiu no D e no E. Eu falei, gente, mas olha só que pulmão que essa mulher tem. Como é que ela consegue fazer isso? Porque, assim, é bem mais, eu considero, é a frequência de ressonância dela, mas eu considero bem mais desafiador. Mas ela super tranquila com essa... Ela já tem técnica já há bastante tempo, né? Mas é pouco comum eu encontrar uma frequência ressonante nesse ponto ali. Mas ali mais pro final, né? E a gente encontra bastante, será isso? Eu particularmente não encontro, na minha prática clínica não. Mas é comum as pessoas terem uma frequência ressonante bem mais espaçada de respiração? Então vamos por partes. Isso é muito dependente da pessoa. Uhum. É muito da mecânica respiratória. Uhum. Como ela usa o diafragma, como o nervo frênico está ajudando na regulação do diafragma. Eu tenho um paciente aqui de 75 anos, ela treina na respiração D, extremamente lenta. Uhum. Mas essa é a frequência da ressonância. Uhum. Nós colocamos ela na frequência A, B, C, D, e quando ela chegou na frequência mais alta, ela dobrou a variabilidade em relação à linha de base dela. E ela fez tranquilo. Uhum. Mas tem outros pacientes que é no nível A. Sim. Uhum. Agora, por que tem gente que é no A, no B, no C, né? Uhum. Não tem muita explicação, porque tem que existir, mas alguns autores falam que é dependente do grupo do sangue. Ah, Mas eu não acredito nisso. Bom, enfim, o que a gente entende também é que às vezes as pessoas começam a treinar no nível A, no nível B, por exemplo, e aí existe uma adaptação do sistema nervoso autônomo. Uhum. E, consequentemente, ele pode mudar de ritmo, Sim. Uhum. de frequência. Né? Uhum. Então, conforme a pessoa vai se adaptando, estabelecendo novos caminhos neurais e toda a fisiologia vai se adaptando, isso pode se adaptando a uma outra situação. Uhum. Eu vou, porque eu acabei tocando num assunto que talvez quem está assistindo não conhece a ideia, né? Mas lá no Cardiomotion, quando a gente vai trabalhar com ele, a gente, no primeiro momento, vai avaliar qual é o ritmo de respiração dessa pessoa. E tem lá A, B, C, D, e cada ritmo tem uma velocidade de respiração diferente. Tem um pacer lá que é, resumindo, uma bolinha subindo e descendo, e você acompanha naquele ritmo. E é isso que vai te dizer, né, essa cadência dessa bolinha que vai te determinar o ritmo. E aí, assim, onde você foi melhor, digamos assim, acaba sendo o teu ritmo que você vai treinar depois. E aí, o professor acabou de contar pra gente que eu posso começar num ritmo e o meu cérebro se adaptar e mudar. E olha que legal, meu cérebro vai mudar se eu treinar isso? O que isso, dedo, respiração, coração, tem a ver com o meu cérebro? Então, vamos entender, o Cardiomotion, ele é um neuromodulador sistêmico. Ele tem a neuromodulação do sistema nervoso autônomo, que chega até os níveis superiores. Por exemplo, quando você está em coerência cardíaca, você está estimulando o ritmo alfa. Então, as pessoas, inclusive, aumentam o ritmo alfa durante o processo da coerência cardíaca. Isso leva a ter estado de tranquilidade, de foco presente, tudo aquilo que você conhece muito melhor do que eu. Né? Mas essa situação acontece na coerência cardíaca. Então, quando você entra em coerência cardíaca, você tem aumento
dessa ondas alfa. Uhum. Veja só, eu tô provocando algumas questões e colocando, não era combinado, né, essa nossa pergunta, mas eu achei muito interessante a gente colocar. E por que eu coloquei isso? Logo que eu fiz as minhas primeiras formações, eu tinha um equipamento, não era esse, era um outro equipamento, e eu não usei num primeiro momento, porque eu não entendia o que era. Como assim? Eu vou colocar, acho que o sensor era na orelha, tal, esse aqui tem de orelha e de dedo. E por que eu vou colocar aquilo na orelha? Respirar naquele ritmo, como é que isso vai me ajudar? Como eu não tinha o conhecimento lá naquela época, eu deixei na gaveta, literalmente, era um equipamento que eu deixei na gaveta. E chegou um momento em que eu falei, não dá, eu preciso entender como é que para que isso serve, enfim. E aí foi o momento em que eu conheci o senhor, que eu fui começar o primeiro curso que eu fiz, e aí eu comecei a estudar o negócio. E assim, gente, eu chamo de mágica, tá? Mas não é mágica, é técnica, é ciência. Mas eu digo assim, qual é a mágica disso? Tá tudo ligado. O meu coração tá ligado com o meu pulmão, tá ligado com o meu cérebro, tá tudo ligado, né? Às vezes a gente pensa, a gente segmenta, né? Eu tô com uma dor aqui na minha barriga, parece que minha barriga é separada do meu corpo. Mas isso aqui, ela tá relacionado com o meu funcionamento total. Então, e às vezes, assim, a simplicidade disso, né? A portabilidade, a facilidade mesmo da gente usar a técnica acaba fazendo com que a gente coloque na gaveta, às vezes. Mas conhecer a base teórica disso, conhecer toda essa história de que o meu coração bate, o que isso tem a ver com minha respiração, com o meu cérebro e todas as modificações que a gente consegue fazer tendo o feedback em tempo real do meu funcionamento, do meu batimento cardíaco, se eu estou em coerência, se eu não estou em coerência. Isso traz benefícios para que a gente se mantenha. O que é equilibrar sistema nervoso simpático, né? E parasimpático, sistema nervoso autônomo? É trazer realmente essa capacidade de eu lidar melhor com todas as situações. O seu exemplo, tô sentada, meu coração tá batendo um tanto, eu levanto e tenho que bater mais. Mas nas situações do dia a dia, de repente eu tô no meu trabalho, meu chefe me manda uma mensagem, isso também muitas vezes demanda uma modificação e um equilíbrio interno, porque ali eu posso ficar com raiva, eu posso querer matar meu chefe, eu posso ficar irritada a ponto de chegar em casa e brigar com a minha família, que extrapola aquela minha capacidade de, não, meu chefe mandou, realmente ele estava chamando minha atenção, eu vou me regular aqui e tá tudo bem. Mas normalmente a gente faz uma mistureira, chega em casa, briga com o marido, chuta cachorro, porque a gente não conseguiu fazer o equilíbrio novamente daquele nosso estado. E acaba que o biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca, que é a técnica, e o Cardioemotion, que é o equipamento, ele permite que a gente treine tudo isso, aumente a variabilidade da frequência cardíaca e tenha mais equilíbrio para lidar com as coisas do mundo, né? Aí eu sou metida. Deixa eu dar uma notícia. Conta. Uma notícia para você. A gente fala muito em ansiedade, estresse, depressão, um monte de coisa. Os problemas psicológicos. Mas a coisa começa antes ainda, começa no corpo. Uhum. Primeiro começa no corpo para depois ir na mente. Uhum. Como assim? Um estímulo real ou imaginário. Uhum. Tem todo aquele percurso que passa pelo tálamo e tal, mas quando chega na querida amígdala do hipocampo, ela vai avaliar se aquilo é um risco para a tua segurança, para a tua sobrevivência. E dependendo do conteúdo dela, se ela estiver hiperreativa, imediatamente ela vai acionar o sistema nervoso autônomo e aí você vai sentir aquela dor no estômago, vai sentir aquela raiva. Passa o avião que faz um barulhão. Bom, enfim,
A consequência disso é que a gente chama de ansiedade, a consequência que a gente chama de pânico. Então, inicialmente, quando você estuda, por exemplo, o Antônio Damasio, fala muito claro isso, que a emoção se dá no foco do corpo e o sentimento se dá no foco da alma, ou seja, a nível cortical. Então, primeiro você sente aquela pontada no estômago, aquele batimento cardíaco acelerado, aquela sudorese e tal, para depois você falar, puxa vida, aí fica bravo, estoura, explode, mas é uma consequência. Porque começa no corpo. Todo mundo acha que é direto na mente. Não, não é. E quando você vê a teoria polivagal, a mesma coisa, enfim. O primeiro impacto é no corpo, depois tem a reação. E o que o Cardio Emotion faz? O Cardio Emotion, ele tem a ligação do coração com o sistema límbico, o nosso sistema das emoções, através do nervo vago. E quando você equilibra o sistema nervoso, né, o simpático e parasimpático, então esse nervo vago vai te dar informações lá para o sistema límbico em que você está em equilíbrio. Então, pela repetição disso, você começa a reduzir a hiperatividade da amígdala. Então a amígdala ela volta a ser normoreativa. Então quando se fala do treinamento de coerência cardíaca que o Cardio Emotion traz, na realidade ele traz uma coisa só: reduzir essa hiperatividade da amígdala através da flexibilidade do sistema nervoso autônomo. Então, como consequência disso, ansiedade, estresse, depressão, hipertensão arterial, crise de asma, síndrome de intestino irritável, tudo que são essas doenças que estão baseadas no desequilíbrio do sistema nervoso. A tendência é que você equilibre. Entendeu? É simples como isso. É simples como isso. E eu adorei isso, porque isso não foi um podcast, isso foi uma aula. Porque a gente aprendeu conceitos aqui e a gente aprendeu conceitos que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. E eu sempre acredito que esse é o principal objetivo do podcast, né? Eu sempre repito isso em todo podcast, que é trazer algo que as pessoas possam refletir, pensar e aplicar. Então, foi o máximo. Essa explicação foi fantástica. Professor, isso é aplicado na clínica, em casa? Como é que é essa aplicação do Cardio Emotion? Da técnica do HRV através de equipamento, né, como o Cardio Emotion? Você pode aplicar na clínica, pode aplicar em hospital, em clube desportivo, pode ser usado na psicologia, na fisioterapia, na medicina, no coaching, enfim, onde tem um ser humano, tem um sistema nervoso autônomo. E onde tem sistema nervoso autônomo, ele pode estar desequilibrado. Então você pode utilizar em casa. Toma cuidado com a sogra, de você equilibrar a sogra daí. Melhor não mexer com a complicado. sogra. Vai que ela fique... Não mexe. Não, deixa quieto. Vai que ela fica sem ainda, aí complica. Mas você pode utilizar em qualquer aplicação. E eu fiz uma apresentação num congresso de oncologia, em Curitiba, por acaso, né, em novembro de 2024, mostrando que o Cardio Emotion pode ser utilizado de uma forma integrativa no câncer para equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Porque o câncer,
a pessoa fica muito ansiosa, muito estressada, muito, enfim. Isso leva uma atividade do sistema nervoso simpático muito intensa. Uhum. E quando o sistema nervoso simpático está muito ativo, ele tem a tendência a dificultar a parte do tratamento do câncer. Uhum. Uhum. Porque você pode acelerar metástase, neogênese, novos vasos, enfim. O ideal é que quando esse pessoal faz o tratamento assim, com quimioterapia e tal, e você também cria o sistema nervoso Uhum. que favorece o tratamento em si, né? Uhum. Então é muito interessante, porque então o CardioMotion pode utilizar de uma forma integrativa. Ele não é remédio, Uhum. ele não é produto médico. Uhum. Você pode utilizar ele sozinho ou ainda junto com outras terapias. Uhum. Eu uso muito a hipnose. Eu coloco a pessoa em hipnose e vou acompanhando pelo sensor Uhum. como está a reação dela segundo alguns estressores, né? Uhum. Algumas vivências passadas. E quando você consegue ressignificar, você vê no gráfico Uhum. que mudou aquela reatividade dela em determinadas Uhum. experiências passadas, né? Maravilhoso. Bom, então a aplicação ela é bem ampla, né? Onde tem um ser humano que tem sistema nervoso autônomo, dá para usar o CardioMotion. E claro, comentou ali do congresso, da palestra no congresso, eu vou pegar essa deixa e vou pedir para você fazer um convite para o pessoal vir participar do Contase 2026, que vai ser em abril. Que a gente vai ter a honra de lhe receber para uma palestra. Até quero ver aqui se eu tenho o nome da palestra. Ai, como que eu fiz isso? Autorregulação emocional na ansiedade. O papel do biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca na reorganização do sistema nervoso. Esse é o tema, né? Cumprido, né? Cumprido. Mas vai ter lá uma oportunidade de uma palestra e aí sim aprofundar muito mais esses conceitos. Convido o pessoal que está assistindo para vir e escutar aí pessoalmente. Eu participei em 2024, se não me engano. Em 2025 não foi possível, tive um problema de doença em família. E agora em 2026 nós estamos firme e forte aí. E é maravilhoso, muitas pessoas, muitos profissionais, todos interessados em busca de inovações, né? Esse congresso de vocês realmente é um congresso que fica na história, né? Devido à quantidade de pessoas e a quantidade de profissionais. E eu fiquei impressionado da outra vez, muito impressionado. Então eu convido todos que trabalham com o sistema nervoso que seja a parte da psicologia, da terapia, da medicina, mesmo na parte da educação, enfim, é um congresso que contribui muito para a formação da gente. E a palestra que eu vou trazer, basicamente, eu vou falar sobre a regulação emocional, sempre do ponto de vista da fisiologia, dos fundamentos neurofisiológicos, esse eixo coração cérebro, como a gente pode usar o biofeedback para aumentar a variabilidade. Enfim, a quantidade de possibilidades que a gente tem na nossa saúde é muito grande, muito grande. A gente fala da parte psicológica, mas a parte da fisiologia também é extremamente importante. Enfim, a gente fala que o baixo HRV não é só sinal de problemas psicológicos, é problema da fisiologia também. E o CardioMotion,
É um biomarcador da saúde. Biomarcador de saúde mental, foi isso que eu escutei? Também mental e fisiológica. E fisiológica. É um biomarcador. Professor, com essa frase, eu quero agradecer essa participação, essa conversa rica, que eu nem vou chamar de conversa, eu vou chamar de aula mesmo, que eu acho que a gente conseguiu aprender coisas aqui bem importantes a respeito do nosso funcionamento, e é uma conversa necessária, até mesmo para as pessoas saberem que existem recursos que são não medicamentosos, a gente não é contra a medicação, mas existem recursos que não envolvem a medicação, que você pode acessar de maneira fácil, tá? Então, se você é profissional, ok, você consegue aplicar. Se você é uma pessoa que sofre, de repente, com ansiedade, você pode buscar um profissional que atenda com essa técnica, que equilibrar o seu organismo, né? Trazer mais saúde para o teu corpo, vai reduzir tua ansiedade, vai reduzir teus sintomas de depressão e vai te trazer muito mais qualidade de vida. Então, professor, muito obrigado por essa aula, por esse momento, por essa disponibilidade. Eu sei que sua agenda é apertada, mas está aqui com a gente, e agradeço também já previamente a sua participação no Contase. Que bom que esse ano vai dar certo para a gente ter aqui esse momento presencial, né? Não só online. Quer deixar alguma consideração final, uma mensagem para quem está assistindo a gente? A mensagem bom, primeiro eu queria agradecer esse convite e tem uma má notícia, esse assunto não tem fim. Não tem fim. É uma coisa, não tem fim. Nós acompanhamos muito a literatura científica, tem mais de 4 ou 5 mil artigos científicos falando do biofeedback de HRV, que é o Cardivotion, né, em diversas situações, e está cada vez mais comum, porque mesmo dentro da área médica, nós temos vários médicos que estão conosco. A psicologia é o mais forte, mas a tendência é cada vez mais as pessoas usarem ferramentas integrativas, não medicamentosas, para ajudar, né, no atendimento a pacientes. Então, eu só queria mais uma vez agradecer o convite e falar que estamos aí. Então, professor, muito obrigada. Foi muito bom essa nossa conversa. Eu que agradeço. E para você que acompanha as nossas conversas, acompanha o nosso podcast, fica de olho que sempre tem material novo. A gente sempre está colocando muita coisa legal a respeito de neurociência aplicada, neuromodulação, tecnologia em saúde. Então acompanhe as redes sociais da NeuroWork, o YouTube ou o Spotify com os podcasts, e fique ligado que logo, logo teremos mais assuntos interessantes. Até a próxima!